Outra coisa que chamou muito a minha atenção este ano de 2018 foi a revelação de heróis, diversos heróis, heróis do Brasil. Na campanha eleitoral, Marina Silva, num dos debates, ela disse que não acreditava em salvadores da pátria, em heróis e tal. E eu diria que ela não poderia estar mais enganada, porque uma nação se constrói com heróis. Pensemos juntos. É bem verdade que as pessoas têm uma visão, na minha opinião, um pouco distorcida do que seja um herói, né? Nós temos no Brasil muitos heróis. E são essas pessoas que fazem realmente o país ser grande. Mas o interessante é que este ano foi um ano talvez da justiça, porque fez-se justiça aos heróis, como não se fazia há muito tempo. Então, eu me lembro que no mês de maio, nós tivemos aquele caso bem divulgado, o Brasil todo acompanhou, que foi a ação da cabo Kátia da Silva Sastre, que no Dia das Mães teve uma ação, ela estava de folga, nós lembramos muito bem disso aí, e ela, ao perceber a movimentação de um assaltante, ela foi lá, reagiu, atirou no assaltante que veio a falecer. Isso foi muito divulgado e, lógico, já comentei a respeito disso, não vou me alongar. Houve aqueles que resolveram defender, né, o assaltante, esse tipo de palhaçada. Mas ela, sem dúvida, elevou-se como uma pessoa que na hora certa tomou a atitude certa e não foi covarde. O que me chama a atenção nessa ação dela, que eu assisti várias vezes esse vídeo, é que no mesmo momento que ela vai ao encontro do perigo, que basicamente o que chama muita atenção na vida dos militares, dos policiais, dos verdadeiros policiais, bombeiros e tal, é que ao contrário de nós que fugimos, né, o ser humano normal ele foge do perigo. E ao contrário, o policial, o soldado, o bombeiro, esses heróis, também eles, né, que estão aí ao nosso redor, eles vão ao encontro do perigo. E aí me chamou muita atenção a atitude de uma das mães que estava ali, que ela correu para entrar no carro e sair fugindo e tal. E eu acho muito interessante que ela nem sequer correu para salvar a sua própria vida. O interesse dela era salvar o seu automóvel e quase atropelou a cabo Sastre. Então, é assim, existem momentos que não dá para ficar no meio termo. Ou você é herói ou você é covarde. Não dá para ser mais ou menos, ou uma coisa ou outra. E a vida vai nos levando a essas situações, em que você tem aquele momento em que você vai se mostrar, porque não se constrói o herói, ou ele é ou ele não é. Né? Tenta-se no Brasil construir muitos heróis, que na verdade não são heróis coisa nenhuma. Né? Existe essa tentativa de construção. Mas chega um momento que essa construção ela desaba, porque não resiste à realidade dos fatos. E aí a Kátia Sastre, por isso que eu falo que esse ano de 2018 foi um ano de muitos heróis que se manifestaram, e o que é importante, que souberam que foram reconhecidos. Né? Então, ela se candidatou a deputada pelo PR aqui em São Paulo e foi eleita com mais de 260 mil votos. Fez justiça. Eu espero que ela realmente faça um excelente mandato, porque é de heróis que nós precisamos. Mas não foi só ela que foi uma heroína. Nós tivemos aqui no Brasil, um pouco antes da Copa, vocês devem lembrar, a greve dos caminhoneiros. Quer mais herói que os nossos caminhoneiros no Brasil? Quer mais herói que isso? E já estavam trabalhando de graça faz tempo, né? Estavam pagando para trabalhar, né? Pagando por
por erros que não foram eles que cometeram, né? E o que me chamou muita atenção é que esses heróis se levantaram de forma democrática, o seu direito, e o povo brasileiro soube reconhecer e deu um apoio quase que unânime à manifestação dos caminhoneiros. Outros mais, eu estou falando de mais heróis aí. Agora, na posse do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos vários discursos de posse, maravilhosos, na verdade. Eu fiquei muito emocionado. A posse do presidente, nós acompanhamos, foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa bonita. E os ministros, a mesma coisa. E teve uma posse que realmente me chamou muita atenção, que foi a transmissão, né, da direção do Exército Brasileiro, onde o general Vilas Boas é outro, né, que eu considero outro herói do Brasil, transmitindo o cargo, e aí ele fez uma leitura reconhecendo, não é, e falando a respeito de 3 pessoas que se destacaram muito nesse ano de 2018. Acredito que esse salão nunca tenha estado tão lotado. Certamente é para ter certeza que eu estou passando o comando. E nesse momento eu peço que seja lida a minha ordem do dia como despedida e passagem de comando. Excelentíssimo senhor presidente Bolsonaro e senhora Michele, festejamos suas presenças, assim como a nação brasileira festeja os sentimentos coletivos que se desencadearam a partir de sua eleição e assunção do cargo. O senhor traz a necessária renovação e a liberação das amarras ideológicas que sequestraram o livre pensar, embotaram o discernimento e induziram a um pensamento único, nefasto, como assinala o jornalista americano Walter Lippmann, abre aspas. Quando todos pensam da mesma maneira, é porque ninguém está pensando, fecha aspas. 2018 foi um ano rico em acontecimentos desafiadores para as instituições e até mesmo para a identidade nacional. Nele, 3 personalidades se destacaram para que o rio da história voltasse ao seu curso normal. O Brasil muito lhes deve. Refiro-me ao próprio presidente Bolsonaro, que fez com que se liberassem novas energias, um forte entusiasmo e um sentimento patriótico há muito tempo adormecido. Ao ministro Sérgio Moro, protagonista da cruzada contra a corrupção, ora em curso, e ao general Braga Neto, pela forma exitosa com que conduziu a intervenção federal no Rio de Janeiro. No entanto, eu achei interessante, concordo com ele, realmente foi muito bonito da parte dele, ele, um militar, uma pessoa que o Brasil certamente é uma das pessoas que o Brasil muito deve e vai estar no coração das pessoas aqui no Brasil. Eu me lembro até aquele período que a ideia do intervencionismo tomou conta e o nome dele era muito ventilado para ser a pessoa que estivesse à frente do país, pelo seu caráter, pela sua honradez e pelos serviços prestados ao país, mas eu apenas achei interessante que faltou um nome. Sim, nós tivemos nesse ano de 2018 muitos heróis no Brasil, mas eu acredito que o herói mais importante não foi mencionado. E isso é comum acontecer. Porque muitas vezes o grande herói não é aquele que aparece na mídia, não é aquele que aparece na frente do pelotão, não. É aquela pessoa que faz um serviço discreto, mas nem por isso menos importante. E eu estou me referindo ao professor Olavo de Carvalho. Porque se nós analisarmos bem, o trabalho do professor Olavo de Carvalho é um trabalho excepcional.
né? É um homem que praticamente, de forma quixotesca, até diria, começou a lutar, pregar basicamente no deserto, não é? E aí há essa situação muito próxima ao Bolsonaro também, que durante anos ficou lá no Congresso, lá falando praticamente sozinho, brigando por uma luta em que ele estava praticamente sozinho, isolado. E o professor Olavo de Carvalho é esta pessoa que, não fosse ele, Bolsonaro certamente não teria chegado à presidência. A candidatura do Bolsonaro, ela começa a existir para valer, a presidência, né, obviamente, no momento que o professor Olavo de Carvalho declara o seu apoio a ele. Tanto que o próprio Bolsonaro diversas vezes citou o nome do professor Olavo de Carvalho, porque àquela altura ele, o professor Olavo de Carvalho, já havia trabalhado, já havia feito um serviço formidável, um serviço, repito, não tão divulgado, não tão badalado, mas muito importante, que é a formação de pensadores, mas pensadores de verdade, uma elite de pensadores. Esse é um serviço formidável. E aí, o próprio Sérgio Moro, a mesma coisa, não há dúvida. Mas se não houvesse esse despertar, se não houvesse essa formação de pessoas que começassem a esclarecer, começassem a falar às pessoas a realidade, o Sérgio Moro teria tido o mesmo destino do Protógenes Queiroz, que, como eu já comentei anteriormente, delegado lá do Satyagraha, que fez um trabalho também formidável e que acabou, no final das contas, tendo que se exilar lá na Suíça, porque até agora, que eu saiba, se ele pisar aqui no Brasil, ele que vai preso. Não é? E o que ele fez? Basicamente o que a Lava Jato fez. O Satyagraha foi um trabalho muito semelhante ao que foi feito pelo Lava Jato. Só que o que mudou nesse período? O que mudou foi que, enquanto Satyagraha caiu no esquecimento, não é? E todos os criminosos com provas, vídeos, documentos, fartas provas, acabaram sendo inocentados, né, por advogados, né, certamente muito custosos, e com a anuência de grande parte da imprensa e com a anuência de grande parte do judiciário, ele acabou, o Protógenes Queiroz, tendo que se refugiar. Né? E a diferença entre Satyagraha e Protógenes Queiroz e Sérgio Moro e Lava Jato, eu acredito que, claro, Sérgio Moro teve um trabalho mais realista, mais cuidadoso, criterioso, não há dúvida quanto a isso. Mas, afinal de contas, a Polícia Federal era a mesma. Não é? Os criminosos, basicamente, né, eram os mesmos. Não é? As empresas envolvidas eram as mesmas. O que mudou foi, sem dúvida, o povo. E nisso, a mobilização popular, ela surgiu a partir dessas pessoas que foram trabalhadas de uma forma maior ou menor, trabalhadas pelo Olavo de Carvalho. Então, não haveria Sérgio Moro e Lava Jato, não haveria Bolsonaro, e, consequentemente, não haveria impeachment de Dilma, e, consequentemente, provavelmente não haveria intervenção no Rio de Janeiro, não fosse o trabalho do Olavo de Carvalho. E isso foi impregnando as pessoas. Ainda que a grande mídia tenha se mantido ligada ao pensamento que era então dominante, né, essas pessoas começaram então a trabalhar, a divulgar, a passar informações diferenciadas. E aí nós vimos uma expansão de pessoas que não são ligadas, logicamente, diretamente ao Olavo de Carvalho, mas as pessoas começaram a se manifestar de forma livre, usando um meio que é o meio que realmente revolucionou a democracia no mundo ocidental, que foram as redes sociais. Então, sem dúvida, 2018 foi um ano de muitos heróis,